Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas. Mais um dia aqui juntas, lendo, meditando e orando no livro de Provérbios. E você que está chegando aqui, você é muito bem-vinda aqui. Deixa eu fixar o tema, Provérbios 22. Boa noite, Jace, boa noite, Ive, sejam muito bem-vindas, queridas. Hoje, nosso 22º dia de live. Tem sido uma bênção, estou muito feliz por tudo que estamos vivendo juntas. Hoje enfrentei um desafio aqui com a internet, gente. Estava torcendo para voltar ao normal até o horário da live. Acho que estabilizou, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, como eu falei, Provérbios 22. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos durante todo o mês de abril lendo o livro de Provérbios, sempre lendo e meditando no provérbio do dia. Então, hoje, dia 22, nós leremos o provérbio de número 22. E a dica é que vocês continuem fazendo isso, mesmo depois que terminar essa série de lives. O provérbio é um livro de instrução, um livro de sabedoria, que além de nos ajudar a nos aproximar de Deus, ele também nos dá dicas, instruções práticas para a nossa vida diária. Eu costumo dizer que é como se a gente fosse uma geladeira. Para ela funcionar da melhor maneira, para ela exercer a sua plenitude, você precisa ver o manual. E na nossa vida não é diferente. Nós temos um manual de instrução, para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida abundante, para que a gente cumpra o nosso propósito. A gente consegue ver aquilo que Deus espera de cada uma de nós. Então isso, o nosso manual de instrução é a palavra de Deus, é a Bíblia. E graças a Deus por isso que nós temos livre acesso à palavra, e nós temos instrução, e nós temos direcionamento para todas as áreas da nossa vida. E o livro de Provérbios, ele compila isso muito bem, porque ele dá dicas práticas. Por toda a Bíblia, né, nós temos instrução, conhecimento, sabedoria, mas o livro de Provérbios, ele nos fala de tudo que nós precisamos para viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Nos ensina como sermos mães, como sermos esposas, nos fala muito sobre sabedoria. Eu acho que é o livro que mais fala a respeito da sabedoria, fala sobre o temor do Senhor, fala sobre honra aos pais. Então tem sido maravilhoso, muitos versículos a gente vê que traz conceitos repetidos, e eu quero que vocês olhem isso não achando, entre aspas, ruim, mas gratas pela oportunidade de ver o quanto Deus está insistindo em falar conosco aquilo que Ele realmente quer nos dizer. Coisa que às vezes a gente não tinha tanto entendimento. Hoje mesmo eu conversando com uma pessoa, ela me falando sobre o quanto que tem ficado claro para ela a questão da língua, do poder da língua, do quanto é forte a questão da fofoca, da contenda. Outra me falou sobre a preguiça, o quanto isso tem chamado a atenção dela. Então pode ter certeza, Deus vai falar com você na sua necessidade, naquilo que Ele deseja falar com você. Então, quando começa vários versículos repetindo os temas, pode ter certeza, aquilo que salta aos seus olhos é aquilo que Deus quer falar com você. Amém, queridas? A Ive tá falando aqui 22 dias e você com o mesmo bom ânimo. Amém, Ive. Tô muito feliz por tudo que a gente tem vivido aqui. Eu confesso para vocês que eu fico esperando o horário da live, tem sido uma bênção para mim. Não vou negar que às vezes é um desafio, porque é um compromisso diário, mas é gratificante demais poder viver isso também. Está sendo uma bênção. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada a cada uma de vocês que está aqui. E assim, para mim, gente, a maior retribuição mesmo, sabe? Por tudo que está acontecendo. São esses relatos, esses testemunhos, ver mulheres se posicionando, vivendo propósitos de Deus, mulheres tendo contato com a Bíblia. Então, eu saber que de alguma forma eu posso estar sendo instrumento de Deus na vida de alguém, isso faz muita diferença na minha vida, porque eu sei o quanto foi importante na minha vida as pessoas que Deus colocou para me ajudar.
que a gente sozinha é muito difícil. Hoje mesmo eu fiz uma sequência de stories falando sobre isso. A gente tem buscado isso, né, no livro de Provérbios, a importância do conselho, a importância de ter mentores, da gente entender que a área que a gente ainda não tem sucesso é porque a gente não tem o conhecimento necessário. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar com profissionais, com mentores, com pessoas que possam nos ajudar. E eu sou muito grata e honro muitas pessoas que Deus colocou na minha vida para me falar sobre Ele, para me ensinar sobre a palavra. E essas pessoas marcaram e marcarão para sempre a minha vida. Então saber que de alguma maneira eu posso estar sendo instrumento na vida de vocês, isso me deixa muito feliz, muito grata e faz tudo valer a pena. Tem dia que realmente é desafiador, eu tenho as minhas lutas também. Não se enganem, viu? Tem gente que acha assim que nas redes sociais é tudo perfeito, gente. Não é. Todas nós temos os nossos desafios diários e tem cansaço. Só que eu vejo que o propósito é muito maior. Então, glória a Deus por estarmos aqui. Glória a Deus por estarmos vencendo, né, o propósito. Eu já tô pensando, falei, gente, vai acabar. E aí, né? O que nós vamos fazer? Vamos ver se a gente pensa em alguma coisa, pelo menos, quem sabe, uma vez na semana, para estarmos juntas, para a gente orar. Fazer alguma coisa. Vamos pensar. Se vocês tiverem alguma ideia, compartilha, viu? É muito bem-vinda. Mas eu não quero ficar longe de vocês, não. Vamos continuar juntas, crescendo, contribuindo com o maior número de pessoas, amém? Reninha, seja muito bem-vinda. Tati, minha querida. A Angel colocou, o tempo aqui está sendo precioso, que bênção, muito bom, Angel. Vamos lá, né? Deixa eu tirar a música aqui, meninas. Deixa eu ver o que eu fiz. Isso. Contei pra vocês, né, esses dias que meu ring light quebrou, então a luz tá um pouquinho escura, mas já tô providenciando outro, deve estar para chegar já. Vamos lá. Provérbio 22. Peço que você pegue sua Bíblia, papel e caneta. Gente, uma coisa que eu sempre falo, acho que vocês devem já até ter visto quando eu posto a Bíblia, minha Bíblia é toda marcada. Eu sou assim com a Bíblia, com livros, porque é a maneira como eu aprendo. Então, assim, não fica com dó de marcar, não. Marca aquilo que Deus falou com você. É tão gratificante quando passar um tempo e você voltar e ver aqueles versículos que Deus falou com você, que Deus ministrou no seu coração. A minha é toda marcadinha, olha. Sempre que eu vou ler, tá tudo marcado. E cada mês, Deus fala de maneira diferente com a gente. É uma bênção. Então, vamos lá, né? Provérbio 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela.
A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Preceitos e admoestações dos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Vês a um homem perito na tua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Amém, queridas? Tenho acho que 4 versículos que eu sublinhei para falar com vocês, de 4 temas diferentes. E o desejo do meu coração é que o Senhor nos dê graça, sabedoria e entendimento, que abra os nossos olhos para entender aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. E o primeiro versículo que eu quero meditar com vocês é no versículo 1, que diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Esse versículo fala muito ao meu coração, gente, por um motivo assim bem pessoal mesmo. Eu desde criança, desde bem pequenininha mesmo, que eu sempre vi os meus pais falando e ensinando a respeito de honestidade, falando sobre essa questão do nome, sabe? Que eles sempre falaram isso, sempre usaram até esse termo de falar assim: olha, porque não tem nada como o nome na vida da gente. Nada, a pessoa pode perder tudo, mas o nome é algo que a pessoa não pode deixar manchar. Então foi algo que a gente aprendeu desde criança e eu valorizo muito, e esse provérbio fala muito ao meu coração quando fala sobre isso: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então a gente precisa ter cautela, ter cuidado, o quanto que é sério a questão do nosso nome. E tem tudo a ver com o que nós já falamos até aqui, e o complemento vem quando a gente fala lá no versículo 26 e 27, quando diz assim: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arriscas perder a cama de debaixo de ti. Então a questão do nome também tem muito a ver com fazer dívidas, com administrar bem as suas finanças e também com ser fiador. Aqui nós precisamos entender que o nosso nome ninguém pode nos tirar. Então nós precisamos ter cuidado com que maneira que nós usamos o nosso nome, o nosso CPF. Minha mãe também sempre falou, ela falou assim: não, o CPF é único. E é verdade, a gente tem que ter esse entendimento, que tem coisa que a gente não deve achar que é normal: emprestar nome, emprestar cheque, emprestar cartão de crédito, ser fiador. Isso vai contra o que diz a palavra, porque às vezes você está fazendo alguma coisa até para ajudar, mas é perigoso sujar o seu nome, porque o seu nome que está indo ali é o seu CPF, é a sua assinatura. Então você precisa ter amor pelo seu nome, pela sua identidade, pelo seu CPF, saber que, vamos supor que você deixou alguém comprar alguma coisa no seu nome, essa pessoa por qualquer motivo não pagou,
A pessoa da loja, do banco, da loja não vai querer saber, é o seu nome que está ali. Então eu falo isso para vocês aqui estão convivendo mais comigo, eu posso afirmar para vocês, e eu tenho certeza que vocês nunca vão ouvir o contrário, porque realmente isso não acontece. Todas as pessoas que precisam de mim e eu posso ajudar, eu ajudo com o melhor coração e com a melhor intenção. Mas eu não empresto cheque, eu não empresto cartão de crédito, eu não deixo ninguém comprar no meu nome. E isso, gente, foi algo que eu aprendi até antes de conhecer Jesus. Foi algo que veio da minha família, que eu aprendi desde pequenininha. E aí aqui me faz refletir sobre outra coisa também, que isso dentro de muitas igrejas não é muito bem explicado, não é muito bem entendido. O que acontece? Se a pessoa ela cumpre promessas, ela cumpre princípios o quê? Princípios do reino, princípios da semeadura, princípios de honestidade, ela vai colher nessa proporção. Pelo contrário, se uma pessoa, mesmo estando dentro da igreja, mas ela não cumpre com princípios, Deus não vai cumprir com promessas. Então, o que significa isso? Na prática, de maneira bem simples. Imagina que uma pessoa que nem tem conhecimento de Deus, o que era o meu caso, a Maria Antônia está falando aqui, que aprendeu isso desde criança também. A Mônica falou que esse versículo fala com ela, não, que é forte. A Maria Antônia falando que o versículo fala muito com ela. Imagina um exemplo, talvez você ainda não conhece a Deus, às vezes você não frequenta uma igreja, mas você aprendeu isso. E isso é um princípio, tá na palavra de Deus, mas você aprendeu por instrução dos seus pais. E você não é fiador, e você honra com seus compromissos, e você preserva o seu nome, você só compra aquilo que você tem condição de pagar. E aí o que acontece? As coisas para você fluem naturalmente. E às vezes quem não sabe fala assim, nossa, mas fulano nem conhece a Deus, como que as coisas prosperam? É porque essa pessoa, apesar de não conhecer a Deus, mas ela conhece, está seguindo os princípios. Então ela é abençoada, mesmo que ela não conheça. Agora, por outro lado, a outra pessoa que às vezes até está na igreja, conhece a palavra, conhece a Deus, tem relacionamento com Deus, mas não tem a sua essência transformada e não cumpre os princípios, Deus não vai cumprir as promessas. Então tem princípios, gente, e aqui na Bíblia, através dos provérbios, a gente está vendo muito isso. Tem princípio da semeadura e da colheita. Então aquilo que você semear é isso que você vai colher. Se você gastar mais do que você ganha, se você emprestar seu nome e a pessoa não te pagar, o seu nome vai sujar. Então são coisas que são princípios básicos do reino, entende? Então nós precisamos ter esse entendimento. Então assim, ter amor mesmo, ter cautela pelo nosso nome. Você pode perder tudo, as pessoas podem tirar tudo de você, mas não podem tirar o seu nome se você agir com honestidade. Então o que é um princípio básico dentro disso aqui? Só faça aquilo que você tem condição de fazer. Aprenda a gastar menos do que você ganha, sempre. E isso também é uma coisa que eu aprendi desde pequena. Se você ganha R$1.000, aprenda a viver com 900. Se você ganha 5.000, aprenda a viver com 4 e assim sucessivamente. Que aí você sempre vai prosperar, sempre vai multiplicar. E independente da sua condição financeira, não seja fiador, não empreste o seu nome. Seu nome, quando eu falo emprestar seu nome, gente, tudo isso significa ser fiador. Olha, emprestar cheque, emprestar para a pessoa fazer uma nota promissória em uma loja no seu nome, emprestar cartão de crédito, tudo isso, fazer um financiamento para liberar um dinheiro no seu nome, porque às vezes você tem acesso a crédito e a outra pessoa não tem. É muito melhor você negar, seguindo o princípio bíblico mesmo, o princípio do reino, negar, e dentro do que você pode ajudar você a ajudar, do que você emprestar seu nome e isso depois te colocar numa situação difícil. Olha o que fala a Bíblia, olha só. Versículo 27, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Às vezes você empresta seu nome, a pessoa não tem condição de pagar e você vai colher consequências muito graves disso.
Eu já vi casos de pessoas que perderam tudo, tudo mesmo, porque foram fazer um favor de ser avalista, era um grande amigo, achava que não ia ter problema, a pessoa tinha bens e a pessoa começou a ter prejuízo, não conseguiu pagar e a pessoa teve que saldar aquela dívida, só ficou com a casa, porque o resto tudo a justiça pegou, porque ela era fiadora. Então a gente precisa tomar muito cuidado disso e sempre, gente, sempre mesmo, nada é tão valioso quanto o nosso nome. Então, assim, você pode perder tudo, mas olha só, sempre pense no seu nome, no legado que você vai deixar. Quando eu falo disso aqui também, me faz lembrar muito sobre essa palavra legado, quando falo ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E eu gosto de trazer um trecho que uma vez eu ouvi, eu li em um livro, até o livro eu vou deixar a dica aqui para vocês. É Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro muito, muito bom. É um clássico no desenvolvimento humano. E lá tem uma parte quando ele fala de missão de vida, de legado, ele fala assim, como você gostaria de ser lembrada? Se você pensasse no seu velório ou no seu aniversário de 100 anos, como você gostaria que as pessoas falassem sobre você? Qual a lembrança que você quer deixar? Qual o legado que você quer deixar? Como você quer ser lembrada? E aí me faz lembrar de outra frase também que diz assim, que nós seremos lembradas de 2 maneiras, pelos problemas. E aí você fala assim, mas como assim, Kellen, pelos problemas? Nós seremos lembradas ou pelos problemas que nós causamos ou pelos problemas que nós ajudamos a resolver. Começa a pensar nas pessoas que você conhece se não é bem assim. Ou você vai lembrar de alguém estimando muito essa pessoa e falando, nossa, fulano foi uma bênção, porque o que ela resolvia? Qual o legado que ela deixou? Ou o que aquela pessoa causou de problema? Então sempre pensa nisso, será que a vida que você está vivendo hoje está alinhada com a maneira como você quer ser lembrada? Qual legado você tem deixado para os seus filhos, para os seus netos? O que as pessoas falarão de você? Então esse ponto é muito importante. E aqui na sequência tem tudo a ver também. Versículo 6 que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Gente, criança, tá? Aqui a Tati, que é professora, Maria Antônia, sabe até muito mais do que eu. Criança é como uma esponja que absorve tudo, tudo, tudo. Aquilo que elas veem, ouvem, sentem. Quem teve a oportunidade de fazer os meus cursos, a gente fala muito sobre crenças, sobre reprogramação de crenças e o quanto as crenças são formadas principalmente na nossa infância. Então, olha só, eu tive a oportunidade de falar aqui para vocês dessas coisas que eu aprendi com os meus pais. E aí a Maria Antônia falou, a Tati falou aqui, eu também aprendi sobre a importância de honrar nosso nome. O que você tem ensinado para os seus filhos? De uma forma ou de outra, vai vir a conta daquilo que você semeou ali na infância deles, na adolescência deles. Eu acho tão forte essa palavra quando diz ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Gente, isso aqui é atribuição nossa, de mães, de pais, não é atribuição da escola não. Eu vejo muitos pais colocam os filhos às vezes em escolas boas e acham que o papel todo a ser desempenhado da instrução, do ensino da criança é da escola, mas não é. O papel da escola pode ser de alfabetizar, de ensinar, mas o papel de educar é seu, é meu. Isso não tem como ser delegado. Então você está formando pessoas. Olha que atribuição mais linda e mais importante é essa que nós temos. E não é à toa que eu falei com vocês nesses dias, o nosso maior ministério é a nossa família. Isso é o que Deus mais quer de nós. É aquilo que a gente tem deixado ali nos nossos filhos, no nosso marido, na nossa casa. Não existe nada mais importante do que isso. No final, isso é o que realmente importa. São os nossos relacionamentos e principalmente os relacionamentos ali dentro de casa. Quais são os seres humanos que nós estamos formando para o mundo? Às vezes a gente pensa muito assim, qual o mundo, né, que está sendo deixado para os meus filhos? Mas você já pensou em algum momento quais os filhos que você está deixando para o mundo?
Qual o caráter desses seres humanos que você está formando? Qual o comportamento? O quanto eles têm empatia, compaixão pelo próximo? O quanto você está formando homens e mulheres de Deus que acreditam em sonhos, que têm fé, que ora? Então, esse versículo fala muito ao meu coração. E desde que eu tenho esse entendimento, gente, é um hábito que eu tenho em casa, de orar pelos meus filhos, de orar com os meus filhos. Não vou falar que é perfeito, porque não é. Não é sempre que todos querem. Às vezes um quer, o outro não quer. Às vezes não dá certo o horário. Mas a gente precisa ter essa motivação no nosso coração. E é lindo ver, sabe? É gratificante quando eu vejo a minha pequena com 4 aninhos orando. Esses dias mesmo, eu não sei se vocês viram que eu postei uma foto que eu tava numa campanha de oração, eu tava orando, ela chegou no quarto e se ajoelhou do meu lado para orar. Então medita sobre esse versículo, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E o que eu quero falar para você hoje, mãe, que está sofrendo por causa do seu filho, isso não é sentença, ainda dá tempo. Às vezes você não fez antes por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Mas agora você sabe, então faça agora, sempre há tempo. Deus, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias e Ele tem compaixão de nós. Então não sofre por causa do tempo da ignorância que você não sabia, eu também não sabia. O que eu faço hoje com a Clarinha, que tem 4 anos, eu não fiz com o João, porque eu não sabia. Agora, você não tem que se culpar de quando você não sabia. Agora, a gente deve sim trazer a responsabilidade por saber e nada fazer. Nisso sim a conta vem. Agora que você sabe, agora que você tem o conhecimento, o que você tem feito diferente? Como que você tem instruído seus filhos? Então, essa reflexão que eu quero deixar para vocês sobre esse versículo. Aí nós falamos, né, sobre se comprometer e ficar por fiadores, que a gente não deve fazer isso não é da vontade de Deus. Gente, se você puder ajudar, isso é uma bênção, ajude. Mas não faça nada que vai te comprometer, que vai comprometer o seu bom nome. Então é melhor você dar algo que não vai fazer falta para o seu orçamento, para a sua casa, do que você emprestar e se você não receber isso te prejudicar, tá bom? E aí o último versículo que eu quero meditar com vocês, que esse versículo sempre que eu leio fala muito ao meu coração também, é o versículo 29. Ele diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Olha que lindo isso. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. O que isso significa? Um homem perito em sua obra é aquele que é referência. Sabe aquele profissional que quando você vai falar de um profissional, vem aquele profissional na sua cabeça? Por exemplo, se você vai falar em um advogado, vem aquele advogado na sua cabeça. Se você vai falar em um pastor, vem aquele pastor. Se você vai falar em um cantor, nossa, porque eu amo música gospel. Por que você gosta? E aí vem na sua cabeça. A mesma coisa, nossa, eu estou precisando de um médico, de um neurologista, eu estou precisando de um ginecologista, enfim, qualquer área. Sabe, perito é aquele que faz um trabalho diligente, que ele é reconhecido no seu meio, na sua cidade, daqui a pouco no seu estado, talvez até no país. Aqui diz o que? Um homem perito em sua obra, ele será colocado perante reis e não entre a plebe. Então, a motivação do nosso coração precisa ser fazer um trabalho diligente, sermos peritas naquilo que a gente se propôs a fazer. E a perícia, que eu quero dar uma dica para vocês, que eu aprendi e fez muita diferença na minha vida, a perícia em qualquer área, como que você adquire a perícia? Seja qualquer que seja a sua profissão, coach, professora, psicóloga, médico, empresário, a perícia vem de você estudar e aplicar aquilo que você estudou. Tem pessoas que erram muito por passar tempo demais só estudando, fazendo curso, não aplica porque tem medo. Ela não será perita, porque ela não vai colocar aquele conhecimento em prática.
O outro caso também não vai ser perito, aquela pessoa que acha que já é muito bom, não estuda e aí só aplica. Tudo assim, por exemplo, fez uma faculdade, aí vai e aplica, mas não se atualiza, não faz novos cursos, não pensa em coisas diferentes, não olha para as outras áreas e vê o que pode acrescentar no seu trabalho. Então a perícia vem de você estudar sempre muito e aplicar. Eu tenho um compromisso comigo mesmo e eu sempre incentivo isso com as pessoas que participam das minhas mentorias, de estudar pelo menos 1 hora todos os dias. Então eu estudo da minha área, mas eu estudo coaching, eu estudo Bíblia, eu estudo psicologia, eu estudo física quântica, eu estudo sobre casamento, eu estudo sobre vários temas, sobre filosofia. E sempre vem coisas novas. Então, com isso, a nossa mente vai sendo moldada, a nossa mente vai se ampliando e a gente vai tendo cada vez mais conhecimento. E cada um desses conhecimentos te dá ideias, aumenta, expande a sua criatividade, te dá insights de coisas que você pode colocar no seu negócio. Então, assim você será perito. Tem profissionais que indicam que uma métrica muito boa é você estudar 1 hora todos os dias e aplicar entre 6 a 8 horas. Eu tenho vivido isso e posso afirmar para vocês, faz muita diferença. Isso te dá segurança, você vê que você é perita na sua área. E sabe qual que é a diferença de quem é perito na sua área? Você passa a não ter medo com relação a preço e concorrência, porque você sabe o seu valor. Você sabe aquilo que você entrega. Então esse versículo fala muito ao meu coração, gostaria muito de que falasse com vocês, que vocês meditassem também nesse versículo, olhando para a sua realidade, o trabalho que você se propôs a fazer. Você tem feito o seu melhor? Você tem sido diligente? Você tem sido aquela profissional que está buscando o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer? E isso, gente, isso cabe para todas as profissões, sem exceção. Você pode ser médica, dentista, psicóloga, empresária, cabeleireira. Sempre tem alguma coisa que você pode aprender. Sempre tem. E sempre tem coisas que você pode ensinar também. Então a minha dica para vocês é busque ser perita, busque instrução. Eu tenho falado muito sobre isso, eu vivo isso. Quem me conhece sabe, eu nunca estou sem fazer algum curso, nunca. Eu sempre estou matriculada em um curso, em uma mentoria. Atualmente mesmo, para vocês terem ideia, eu já fiz toda a formação em coaching pela Febracis. Atualmente eu estou cursando psicologia, estou participando da mentoria da Bispa Ana Maria Almeida, que é psicóloga, é coach, pastora. Estou participando da mentoria do pastor Josué Gonçalves e de mentoria em marketing. Então, assim, isso que eu tô falando para vocês é o que eu faço. Então, todos os dias eu leio pelo menos 20 minutos de um livro. Normalmente eu posto os livros aqui para vocês e, além disso, todos os dias eu assisto uma aula. No total tem que dar pelo menos 1 hora. Então fica essa dica para vocês. Nem era tanto do nosso contexto, mas eu senti no coração de compartilhar. Espero que faça diferença na sua vida. E mais uma vez me vem um versículo que eu já falei muito com vocês e que fala muito ao meu coração e que tem muito a ver com isso aqui também. Que diz assim: mas tudo o que fizeres, faça como que para o Senhor. Então, qualquer coisa que você for fazer, se você for atender um cliente, pensa: eu quero ser usado por Deus na vida dessa pessoa, eu vou ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E eu vou servir essa pessoa como se fosse para Deus, como se fosse a Deus. Num atendimento de terapia, de coaching, no atendimento num consultório médico. E aqui eu vou compartilhar, minha irmã uma vez falou uma coisa que eu acho tão linda, eu aprendo muito com ela também. Ela falou assim que sempre, minha irmã é médica, então ela trabalha tanto no consultório quanto com plantão, dando plantão. E ela sempre fala que antes de entrar, ela sempre orava, ungia as mãos e falava: então vamos, Jesus, para esse plantão. Assim, tendo certeza de que não estava sozinha, que Ele estava ali com ela e que é Deus quem nos capacita. Então fica essa dica para vocês, espero que faça sentido, tá bom, queridas? E gostaria que vocês compartilhassem aqui qual versículo que mais falou o seu coração e também os pedidos de oração.
Gente, não sei se sou só eu que tô sentindo isso, eu vejo que a maioria de vocês está aqui desde o início, mas eu tô achando que tá passando tão rápido. Hoje, quando eu olhei, falei, gente, já dia 22, já faz 22 dias que estamos aqui todos os dias, já tá caminhando pro fim, eu tô achando que tá passando muito rápido. A Angel falou 22,4, a Mônica, atendimento ao cliente, 22,4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida, que bênção. Esse é lindo também, Angel. Obrigada por compartilhar. A Tânia, oração pela restauração do casamento, nós vamos orar. A Jace está falando que também está achando que está passando muito rápido. A Tati também. A Mônica, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Amém. Vocês vão pensando aí em me dar sugestões do que a gente vai fazer depois disso, viu, gente? Pra gente permanecer juntas. Tati pedindo oração pelo primo. Amém. Queridas, antes que eu me esqueça, vocês já estão lá no Telegram? Eu tô compartilhando lá dicas, áudios, tem o link na bio, tem ferramentas, coisas assim, PDF, coisas que não dá para compartilhar aqui, tá lá, tô mandando áudios também, vou começar a colocar vídeos, então se você ainda não tá, entre. Cláudia, que bom ter você aqui, querida, vamos orar. Oração pela família, a Jace, pela filha, Sabrina, Leninha, Keninha. Amém, queridas. Keninha tinha pedido oração pelos filhos, nós vamos orar. Queridas, vou pedir vocês, cada uma de vocês que puder, vamos orar, né? A palavra de Deus diz que tudo que pedires crendo recebereis. Então vamos crer. O que faz diferença na nossa vida é a fé. É a fé com que oramos, que acreditamos. Então vamos orar. Amém, vamos orar. Eu vi os últimos pedidos, Maria Antônia, Viviane, amém, Ive, Márcia, amém. Peço que cada um de vocês esteja orando, intercedendo, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Deus estará com eles, isso é uma promessa de Deus para nós. Então peço que você feche seus olhos, levante seus pensamentos a Deus e que possa interceder por cada um desses pedidos que estão aqui. Meu Deus, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de propósito. Te agradeço pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Eu te agradeço, Senhor, pela sua instrução, pela sua sabedoria, pelo conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de adquirir através da sua palavra. Nesse momento, Senhor, eu me coloco na sua presença, eu intercedo por cada um desses pedidos que foram colocados aqui. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas tem passado, Senhor, pessoas que estão pedindo, clamando pela restauração de seus casamentos, pela decisão que precisam tomar, pessoas que estão aflitas, pessoas que têm passado desafios nos seus relacionamentos conjugais, pessoas que precisam de um milagre. Então eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, venha de encontro à necessidade de cada uma das suas filhas, Senhor. Acalma o coração dessas mulheres, acalma o coração dessas mães, que cada uma de nós tenha certeza de que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está provendo cada uma das nossas necessidades. Guarda-nos, Senhor, à sombra das suas asas e nós estaremos em um local seguro. Eu te peço, Paizinho, no nome do seu Filho amado Jesus, cuida de cada uma de nós. Coloca anjos, Senhor, nas nossas casas, que nenhum mal possa tocar nas nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos maridos, guarda os nossos filhos e que cada uma de nós, Senhor, se levante na nossa casa, nas nossas casas, como mulheres fortes, mulheres de oração, mulheres que confiam no Senhor, mulheres que sabem que a sua força vem do Senhor. Muito obrigada, Pai, por
tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo libertação, eu profetizo restauração, Senhor. Venha de encontro à necessidade de cada uma das suas filhas, Deus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas? Amém. Está apresentada a Deus, meninas, cada um desses pedidos. E para finalizar, eu quero instruir vocês todos os dias, sabe? Ore por esses pedidos, coloca diante de Deus. Às vezes a gente tende a não acreditar. Eu já senti muito isso, sabe? Por muito tempo. Eu queria que as pessoas orassem por mim, porque parece que eu me sentia tão distante de Deus que eu mesma não colocava diante de Deus as minhas necessidades. Então fala com Deus como se você estivesse falando com seu pai, como se você estivesse falando com um amigo. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de falar uma oração decorada. Não, fala o que está no seu coração. Apresenta para Deus os seus pedidos, declara a palavra e tenha certeza que Deus está cuidando de cada uma de nós. Amém? Um grande beijo. O print, eu já estava esquecendo. Que vocês possam postar, coloca o versículo que mais falou o seu coração. Chama mais pessoas para estarem aqui conosco amanhã. Já estamos caminhando para o fim. Muito obrigada. Merciano está falando que ora por mim todos os dias, pela minha família. Eu agradeço muito, Merciano. Eu preciso muito de oração. Agradeço demais mesmo, cada uma de vocês, por estarem aqui comigo, por orarem por mim. Muito obrigada mesmo, viu? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.